vamos falar sobre saúde labial. Os lábios, para serem atraentes, eles precisam de volume e eles precisam aparecer no terço inferior da face. Aqui, qual lábio é mais atraente para você? Sem dúvida, o lábio inferior. Então, para mostrar para vocês, o lábio ele corresponde a 20% do terço inferior da face e ele está localizado nessa proporção. Pessoas que têm uma desproporção no terço inferior da face, elas acabam apresentando uma desarmonia. O preenchimento labial ele é muito importante porque ele traz aos lábios a hidratação e o volume. Mas nem todas as pessoas têm indicação direto do preenchimento labial. Algumas precisam passar por processos cirúrgicos antes. Como por exemplo, esse paciente. Você vê que ele nem aparece os lábios de maneira nenhuma. Então o preenchimento para ele não seria suficiente. Nesse caso, a gente indica a cirurgia chamada lábios definitivos. Eu vou mostrar para vocês um outro caso aqui também. Por exemplo, essa paciente a gente vê que o sulco labial dos cantinhos está caído. Então, para ela, a cirurgia ela fez muita diferença. Esse paciente aqui é um dos nossos pacientes aqui da Clínica Fernandes. E como vocês podem ver, para ele falta corpo labial e o lábio inferior ele precisava ser um pouco mais projetado para baixo. Então, com a cirurgia, a gente conseguiu trazer a naturalidade para esse lábio e um melhor aspecto. Hoje, o paciente, com um mês depois da cirurgia, você vê o quanto ficou melhor, mais saudável e mais anatômico esses lábios. Algumas pacientes mulheres, elas nos procuram porque elas querem melhorar esse terço inferior da face e a cirurgia ela vem para agregar, deixar esses lábios definitivos e algumas vezes a gente vai acrescentar o ácido hialurônico para dar a hidratação e um pouquinho mais de volume. Essa paciente aqui, como vocês podem ver, ela precisou fazer também a cirurgia. Por exemplo, gente, olha essa paciente. Quando a gente olha para o terço inferior da face dela, a gente vê que existe uma desproporção. Existe uma distância muito grande entre a base do nariz e o início do lábio superior. Então, só o preenchimento não ficaria tão harmônico esse terço. E aí, foi indicado para ela as cirurgias labiais. Pacientes que têm aqueles lábios finos e com código de barra são outras fortes candidatas a fazer as cirurgias definitivas de lábios. Por quê? Porque a cirurgia traz um aumento na vertical e depois, se ela necessitar de volume, a gente acrescenta o ácido hialurônico. O objetivo, trazer para elas um terço inferior mais anatômico. Essa aqui é uma representação da anatomia dos lábios. Espero que vocês tenham entendido aí.